Fala pessoal, beleza? Nessa aula eu vou ensinar a vocês o que são comentários e como é que a gente faz para formatar uma string antes de imprimir ela para o usuário. Bom, para o primeiro tópico então, o que são comentários? Uma vez eu ouvi, eu não lembro onde, mas eu já ouvi que muitas pessoas conseguem escrever código em que a máquina entende, mas poucas pessoas conseguem escrever código que outros programadores entendem. E pode parecer meio irônico isso, mas é verdade isso. E por que é importante escrever código que outros programadores entendem? Bom, quando você faz um programa, normalmente não vai ser a última vez que você vai mexer nesse código, mesmo depois que ele esteja pronto. Sempre vai ter manutenção para você dar para esse programa, para esse código. Sempre vai ter novas funcionalidades que você vai ter que colocar nesse programa. E, portanto, documentar bem o código e o programa é de vital importância para que a gente possa facilitar esse trabalho de manutenção e de refatoração do código. Uma das formas que a gente tem de documentar e ajudar no entendimento do código são através dos comentários. Comentários nada mais é do que mensagens que você pode deixar dentro do código em que não vão fazer, em que não vão ser utilizadas pelo computador para fazer nada, mas vão ser utilizadas por outros programadores ou por até você mesmo para ajudar no entendimento do código e tentar explicar às vezes coisas que não estão muito claras somente com o código. Certo? Como é que a gente faz um comentário dentro do código em Python? Abrir aqui o editor e, bem, eu vou criar aqui uma variável então, que eu vou chamar de comida e eu vou usar ela para armazenar algum tipo de comida, deixa eu pensar aqui, uma pizza. Certo? Essa variável comida está armazenando então a string pizza. Bem, quando eu criar essa variável, eu quero especificar que eu vou usar ela para representar a comida preferida do João, por exemplo. Então eu vou colocar aqui variável com o intuito de representar a comida. Não vai ficar bom aqui na mesma linha. Deixa eu colocar isso aqui na linha de cima. Variável com o intuito de representar a comida preferida do João. Certo? Então, ao colocar dentro do meu código Python a cerquilha, esse símbolo aqui, eu não sei como vocês chamam, eu vou chamar de cerquilha aqui, mas esse símbolo, tudo que eu escrever depois desse símbolo, qualquer coisa que eu escrever, não vai ser, aliás, vai ser ignorada pelo interpretador Python e não vai ser executado. Não vai ter sentido nenhum dentro do código para a máquina, mas vai ter sentido dentro do código para nós programadores. Então, eu estou comentando que essa variável, comida, é uma variável com o intuito de representar a comida preferida do João. Então, qualquer programador que vir aqui no meu código e ver esse comentário, ele já vai saber, a variável comida então está sendo utilizada para representar a comida preferida do João. E então é isso que essa variável faz e é esse o propósito dela. Muito mais fácil do que o programador ter que acompanhar o código inteiro e ver onde é que essa variável está sendo usada e porque qual o motivo dela existir. Lógico que você ainda vai ter que ler o código todo para entender o código, mas os comentários vão ajudar você na compreensão do código. E uma outra coisa que quem já passou por isso vai se identificar, mas, por exemplo, escreve um código e não comenta ele e tenta voltar
para ver o que esse código fazia depois de 6 meses. Tenta ler esse código e ver se você vai entender de cara o que ele fazia. A não ser que você seja muito bom, que você tenha uma memória muito boa, você não vai entender o que esse código de cara, o que esse código estava fazendo. E com comentário, se ele estiver bem documentado e bem comentado, você vai ter uma compreensão mais rápida e vai lembrar mais rapidamente o que esse código fazia. Então, comentários é isso para a gente fazer um comentário. É dessa forma e o objetivo deles, como eu falei, é ajudar a documentar, ajudar a melhorar o entendimento do código. Bom, segundo tópico então, formatação de strings. Antes, quando a gente imprimia alguma string para o usuário, ou a gente passava o valor literal da string, que eu já expliquei o que é na videoaula anterior, ou a gente passava somente a variável que a gente queria imprimir para o comando print. Mas, na maioria das vezes, você vai precisar montar a sua string que você quer mostrar para o usuário com pedaços de strings literais e com pedaços de conteúdos de variáveis. E bem, como é que a gente faz isso? A gente precisa formatar essa string, juntando os pedaços que são úteis para a gente e os pedaços que a gente quer que essa string contenha, e só depois, então, mostrar essa string para o usuário. A gente tem diversas formas de fazer isso. Eu vou mostrar 3, que eu acho que são as mais comuns de se encontrar, certo? Sendo que uma delas já está caindo em desuso, mas como tem muito código na internet que é mais antigo, com certeza vocês vão encontrar esse tipo de formatação e eu acho que é importante estar mostrando ela. Tá bom? Então, a primeira forma que a gente tem de formatar uma string é concatenando uma string. E bem, o que é concatenar uma string? Nada mais é do que você pode pensar somar strings. Ou seja, somar o conteúdo de diversas strings para formar uma string nova que você quer mostrar para o usuário. E como é que eu somo strings? Bom, a gente pode usar o operador de adição para somar strings ou concatenar strings. E, bem, vamos supor então que eu quisesse imprimir a seguinte mensagem. A comida preferida do João é... E aqui eu quisesse falar que a comida preferida dele é pizza. Mas eu não sei que a comida preferida dele é pizza. Só que eu sei que a comida preferida do João está dentro de uma variável chamada comida. Então eu tenho que mostrar aqui o conteúdo da variável comida. Eu faço isso falando mais, indicando que eu vou concatenar, eu vou somar o conteúdo de uma string com o conteúdo de outra string, comida. E eu vou salvar aqui, vocês vão ver qual vai ser o resultado. Deixa eu colocar aqui, teste João. Eu salvei e rodei. A comida preferida do João é pizza. Certo? Então, eu somei o conteúdo de uma string com o conteúdo de outra string, que estava dentro da variável comida, mas é uma string pizza. E mostrei uma nova string para o usuário, que é a soma dos dois conteúdos das duas strings. E bem, concatenação serve para strings. E se eu quisesse mostrar a idade do João, junto com uma string? Bom, deixa eu criar uma variável aqui para colocar a idade do João. Vamos falar que o João tem 22 anos. Tá? E vamos falar então que agora a idade do João é... Será que é só fazer a mesma coisa? Mais idade? Vamos testar? Não é. Olha o erro que ele está dando. Ele imprimiu a minha primeira mensagem, eu concatenei strings, beleza. Posso concatenar uma string com outra string. Só que aqui ele está falando que eu não posso concatenar uma string com um inteiro. Então, como é que eu faço para personalizar as minhas strings, inserir dentro delas conteúdos de variáveis que armazenam ou números inteiros, ou float, ou booleanos? Bom, eu preciso primeiro
converter o conteúdo da variável idade, que é um número, para uma string. E como é que eu faço isso? Bom, Python tem uma função embutida dentro dele. Se é embutida dentro dele, né? Bom, mas ele tem uma variável que vem com uma variável não, uma função que vem com ele chamada str. E bem, eu acho que eu preciso explicar aqui agora porque nem todo mundo pode ser familiar com esse vocabulário. Mas o que é uma função? Uma função é um conjunto de código que está agrupado ou definido em relação a um nome, certo? É um conteúdo de código, um conjunto de código, e a esse conjunto de código é dado um nome, e esse conjunto de código vai realizar algum trabalho para você, certo? Então, normalmente, uma função, pensa numa função matemática, ela vai receber uma entrada, vai calcular alguma coisa com essa entrada e vai retornar para você algum resultado. Na matemática, eu posso dar um exemplo, por exemplo, essa função f de x é igual a x ao quadrado. Com essa função aqui, significa que o que ela receber, ela vai pegar esse valor que ela recebeu e vai elevar ao quadrado. Então, se eu passar 2 para ela, ela vai pegar o 2, levar ao quadrado e vai me retornar 4. Na programação, funciona mais ou menos da mesma forma. Eu vou passar alguma coisa para uma função, dentro dessa função ela vai ter alguma regra, algum conjunto de regras, algum código lá dentro que vai executar alguma coisa com que eu passei e vai me retornar alguma coisa. Bom, como eu estava falando, Python tem uma função que chama str. Para essa função, str, que é a abreviação de string, eu vou abrir parênteses e vou passar para essa função a minha variável idade, que é um número. Essa função vai pegar a minha variável idade, o conteúdo da minha variável idade, vai converter esse conteúdo para uma string e vai devolver essa string para mim. Então, o que essa função está fazendo? Está convertendo alguma coisa, não é só número, certo? Eu poderia passar aqui um valor booleano também, ou alguma outra coisa, e vai converter para uma representação desse conteúdo em string. Então, se eu testar aqui agora com essa conversão de um número para uma string, eu vou rodar aqui, vou salvar, e vai mostrar para minha mensagem a idade do João é 22. Já estou com 12 minutos de vídeo. Eu vou parar e vou continuar na próxima videoaula sobre outras formas de formatar e imprimir uma string. Até a próxima, pessoal.